Graça e paz, bem-vindo ao AME, que se inicia agora. AME é uma visão, onde o Espírito Santo usa as nossas vidas para alimentar, mobilizar e edificar a casa do Senhor. Que nesse tempo que nós vamos estar juntos, Deus possa falar profundamente ao seu coração e trazer vida ao seu coração pela revelação da sua palavra. Que Deus nos abençoe. Graça e paz, queridos, louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos mais uma vez aqui reunidos no nome poderoso de Jesus Cristo para o estudo da palavra de Deus, para buscarmos a revelação divina. E hoje nós temos por tema o mistério da sabedoria. O nosso objetivo é revelar ao seu coração a sabedoria como sendo o Espírito vivo de Deus, a pessoa gloriosa do Espírito Santo. E não a sabedoria como uma forma, um pensamento que ajuda-nos a solucionar problemas diários das nossas vidas, mas muito mais que isso, é a sabedoria como aquele que sonda o homem, aquele que conhece o coração do homem e se manifesta para salvá-lo de todas as suas circunstâncias de vida, através da manifestação na mente, iluminando o intelecto humano para que ele possa sobressair-se, para que ele possa conduzir-se nesta terra de forma sábia e maravilhosa pela direção do Espírito de Deus em sua vida. Esse é o nosso objetivo no dia de hoje. E também nós queremos colocar como texto para a nossa meditação nesta visão espiritual, o que está lá em Tiago, capítulo 1, versículo 5. E diz assim: se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-ás concedida. Tiago, capítulo 1, versículo 5. Queridos, num mundo tão complicado, de múltiplas ideologias humanistas, se torna muito difícil se portar de um modo digno do chamado do Senhor nesta terra. Por quê? Porque as escolhas humanas, elas se baseiam mais em suas vontades próprias, de se alcançar algo melhor para a sua vida e existência, do que de realizar e estabelecer a glória de Deus nesta terra. Somente a sabedoria, ou seja, o Espírito do Senhor, conhece os caminhos de Deus. E se ele conhece os caminhos de Deus, com certeza ele os estabelece através da sua igreja e também estabelece a sua igreja no caminho de Deus. Então essa é a forma como nos apresenta a palavra do Senhor a respeito da sabedoria. Para que nós possamos entender um pouco mais profundo essa pessoa gloriosa, nós precisamos saber quem é a sabedoria. Note, quem é a sabedoria, não o que é a sabedoria. Muitas pessoas gastam tempo tentando explicar o que é sabedoria. Porém, o nosso intuito hoje é revelar ao seu espírito quem é a sabedoria. Por quê? Porque se nós descobrirmos na palavra de Deus quem é esta pessoa, nós com certeza vamos usufruir da sua manifestação
e vamos entender o que é sabedoria. Porque ela se expressa. Ela tem uma forma muito gloriosa. Os nomes de Deus são fantásticos. E a multiforme sabedoria de Deus se expressa no homem de forma gloriosa. E uma das maneiras como Deus se expressa no homem é através da sabedoria. Nós achamos que a sabedoria é simplesmente uma habilidade que o homem desenvolve para tratar de assuntos corriqueiros da vida. Mas a palavra de Deus não apresenta assim. A sabedoria é algo muito mais profundo. Ela trata-se de uma pessoa que reside em nosso espírito, Cristo em nós, a esperança da glória, e a todo instante ela nos guia. A palavra de Deus chama ela também de unção. Então, a unção que está em vós e é verdadeira, vos ensina. Portanto, não há necessidade que ninguém vos ensine. Mas essa realidade tão maravilhosa e profunda, ela precisa ser entendida, ela precisa ser revelada ao nosso espírito para que ela possa cumprir sua função dentro do nosso coração, dentro das nossas vidas. Então, vamos descobrir na palavra de Deus agora o que a sabedoria representa e o que ela é. Vamos identificar quem é essa pessoa gloriosa. Em Provérbios capítulo 1, versículo 2, a Bíblia diz assim: implica em se ter alguma experiência com ela. Então, se eu tenho uma experiência com a sabedoria, é porque ela existe e ela é poderosa e ela é uma pessoa. Olha só, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade. Para tudo isso, eu preciso sabedoria. Eu preciso desse Espírito se manifestando dentro do meu coração. Pelo que a palavra de Deus nos revela aqui, para aprender a sabedoria e o ensino, é porque ela nos ensina. Para entender as palavras de inteligência, ou seja, ela afeta o meu intelecto. Ela ilumina as minhas coisas. Portanto, todos os negócios da nossa vida podem e devem ser dirigidos por ela. Por quê? Porque ela ilumina a minha inteligência. É a manifestação dela. Ela te ensina. Ela vai conduzindo. Eu creio que um dos pontos que mais derrotam o cristão no dia de hoje é não entender a sabedoria como essa pessoa. Quando o salmista apresenta o bom pastor das nossas vidas, ele diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e teu cajado me consolam. Nós estamos falando da presença de um ser glorioso, o Espírito Santo. Então, essa figura de linguagem expressa muito mais a realidade dos nossos dias do que nós pensamos. Nós podemos atravessar nesse vale de sombra de morte, e quem não diria que nós estamos num grande vale de sombra de morte nos dias de hoje? Onde mortes estão em todas as partes, onde os números estão mostrando que realmente o mundo está num perigo, num caos, onde vírus tem dominado nações, solapando vidas. Mas Ele está conosco. A tua vara e teu cajado nos consolam. Então nós temos que ter ouvidos para o ensino do bom proceder. Nós não podemos andar aleatoriamente nesta vida. Existe uma maneira circunspecta, existe um modo de vida que agrada o coração de Deus e que o Senhor quer que nós trilhemos por Ele, e esse caminho nos é
trazido, nos é revelado, nos é ensinado e entendido pela sabedoria do alto. Por isso Ele é a nossa rocha. Nele estamos firmados e nele nós conseguiremos todas as vitórias para a nossa vida. A sabedoria é uma necessidade. Nós precisamos buscá-la mais do que busca-se o ouro e busca-se a prata. Porque veja, quando nós buscamos o ouro e a prata, nós estamos preocupados com a vida, não é verdade? Nós temos que nos firmar, nos colocar, nós temos que garantir nossos futuros, pagamentos mensais, tudo isso. Nós precisamos de dinheiro. Nós precisamos de um trabalho. Por quê? Porque nós precisamos nos certificar de que nossas vidas estarão cobertas, nossas contas estarão pagas. Mas acima de tudo isso, a Bíblia diz, não é olhar para aqui para fora, não é olhar para as circunstâncias da vida, não é numa conta bancária, não, a sabedoria não está nesses lugares. A sabedoria grita lá do fundo, do recôndito do teu coração, ela chama por você e diz, eu estou aqui e se você me seguir, eu posso levar você a grandes conquistas. Ela é a essência. Ela existe para um propósito. E esse propósito é nos revelado em Provérbios capítulo 1, versículo 4, quando a palavra de Deus diz assim, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. É tudo que nós precisamos. Quando você vai em busca de um emprego, quando você vai buscar novos, vamos dizer, pilares de vida, novas conquistas, um currículo deve demonstrar o quê? Sua habilidade, mas também ele demonstra sua experiência de trabalho. Porque a experiência nos traz o quê? Sedimentações. As experiências dos mercados trazem maiores vantagens para que você possa ser estabelecido, você possa fazer, exercer sua tarefa. Então nós precisamos da experiência. Então a experiência com o Espírito Santo é muito importante para que nossa vida ela concorra e cresça e que nós desenvolvemos bom siso. É isso que o jovem precisa, é isso que o adulto precisa. Nós precisamos andar em prudência. E esta sabedoria é que nos ensina isso. E a Bíblia diz, e o instruído adquira habilidades. Habilidades como Daniel, como José, que foram estabelecidos pela sabedoria divina, como Salomão, o rei mais próspero e em riquezas de toda a terra, porque ele estava cheio de sabedoria. Ele pediu a Deus e Deus concedeu. Então, sabedoria é muito mais do que simplesmente ter habilidades de solucionar problemas. E uma coisa que a palavra nos alerta, nunca despreze o ensino dela. Olha o que diz Provérbios capítulo 1, versículo 7. Preste atenção. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ou seja, é o princípio do saber. Antes de todas as instruções que ela te ensina para que você tenha uma vida abundante nesta terra, a sabedoria te colocará nos teus joelhos. Ela erguerá tuas mãos para o céu e dirá, bem-aventurado é o Senhor dos Exércitos Todo-Poderoso, a quem pertence honra, glória, majestade, poder, autoridade. Ela te coloca nos teus joelhos. Ela coloca em seus lábios o temor e a reverência àquele que é Senhor absoluto. Depois que ela te leva aos teus joelhos e ela te ilumina e ensina a grandeza daquele que está sobre todas as coisas, a partir disto, ela começa a te ensinar os caminhos da vida. Não antes disso.
Então, toda pessoa arrogante, toda pessoa que tem lábios impuros, todas as pessoas que desprezam as leis do Senhor, não estão debaixo do seu controle. Porque o sinal de evidência que ela está no comando e você está submisso aos seus ensinos é exatamente sua postura de reverência a Deus Todo-Soberano. É a partir daí que a sabedoria começa sua obra de instrução, levando a pessoa a ser prudente e saber conhecer os caminhos da vida. O centro, então, desta revelação, a igreja, ele se baseia no fato de nós estarmos debaixo, ou seja, a possibilidade de nós estarmos deixados para trás em caminhar com a sabedoria. Ou seja, não estar em comunhão com ela, ou estar destituído desta presença dela. Isso parece, irmãos, ser bem diferente de não tê-la. Veja, nós temos o Espírito Santo, mas podemos extinguir o Espírito. Nós podemos ter o Espírito Santo. Nós podemos ter a sabedoria residindo em nosso espírito, mas podemos não estar sendo controlado por ela, não estar sendo conduzido pela mão dela. Isso é possível. Então, quando nós estamos olhando o texto que Tiago nos apresenta, Paulo está apresentando a Tiago, ele está falando de nós estarmos entrando em situações adversas da vida, e isso vai acontecer, como nós já dissemos. Mas quando você entre numa situação de vida, domine sobre a situação. Essa é a visão que está sendo passada no texto. Ou seja, o Senhor da situação está em você. A sabedoria, ela é Cristo em vós, a salvação de Deus. Então não se trata de ter um sentimento de felicidade e alegria porque eu estou passando por isso aqui. Não, eu tenho que passar por isso, eu tenho que passar sofrendo como se fosse uma penitência. Não, a palavra de Deus está dizendo, se ela está com você, se realmente ela é o bom pastor da tua vida, se ela é a resolução para todas as tuas coisas, então encaminhe-se. Quando você entrar numa aprovação, entre com alegria, sabendo que ela é Senhor de todas as coisas e você reina com ela, você reina com Cristo, você está sobre o comando da situação e não debaixo do controle da situação, porque tudo aquilo que nos domina é controle pecaminoso, é pecado. Mas se nós dominamos a situação, nós estamos funcionando debaixo de uma manifestação da sabedoria, que é domínio próprio. E esse é um dom que Deus dá à igreja. Deus te garante este dom para a preservação e para que a sabedoria cumpra seu ministério em tua vida. A perseverança e a estabilidade espiritual deve ter essa ação completa. Por quê? Porque uma vez que tua fé é provada, e essa fé não é tua, ela é um dom divino, ela é a sabedoria expressada em palavras de vitória, em palavras de conquista, dizendo a você, em Cristo vocês são mais que vencedores, tudo é possível que crê. Então a sabedoria se manifesta nessa dimensão, numa força tão maravilhosa e poderosa, e nos estabelece na perseverança. Ou seja, no equilíbrio, na constância de fé. Porque nós não olhamos para as circunstâncias, nós olhamos para o Criador de todas as coisas. E nesta visão gloriosa que a sabedoria nos apresenta dele, pode não florescer a vide do campo, pode o mar não se abrir,
Podem coisas acontecerem, mas nós dizemos do Senhor, Ele é a nossa rocha, a nossa força. Esta é a expressão da sabedoria e é isso que ela faz em nosso espírito. Então a Bíblia diz, quando você entrar em várias provações, estejam felizes e alegres, porque a sabedoria te conduzirá em cada momento dela e você sairá do outro lado ileso por causa da glória e a presença dela. Mas se você entrar aquém, se você está aquém disto, a Bíblia diz, se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que dá com liberalidade e não lhes impropera. Peça a Deus. Essa é a forma. Por isso eu digo para você, quando você pedir a Deus, Deus vai te responder. A palavra não lhe improspera significa Deus não vai jogar na sua cara. Deus não vai dizer você foi mal, agora aguente com as suas consequências. Não, Ele não diz isso porque Ele sabe muito bem que a quem da sabedoria, se está faltando esta sabedoria, esta comunhão, está faltando a força e o poder dela no meio de uma situação, Deus sabe que você necessita dela para ser salvo. Ele não vai jogar na sua cara, Ele não lhe prospera. Ele diz, se você pedir, Ele dá. E Ele dá com liberalidade. Mas peça com fé. Ou seja, peça pela instrumentalidade da fé. Não é uma habilidade de eu crer que se eu pedir sabedoria eu vou receber sabedoria. Mas não, é pela instrumentalidade da fé que ela mesmo produz em você. Você pode dizer, venha sabedoria, instrui-me os caminhos do Senhor, para que eu possa alcançar coração sábio e venha dizer, o meu Deus é a minha salvação. Ela vem. Ela é dada a você. Ela entra em comunhão profunda com você. E ao invés de condenar você pela fraqueza e pelas atitudes que você tomou, ela vem te socorrer em momento oportuno. Porque ela é a salvação de Deus para a tua vida, para a minha vida. Por isso que a palavra de Deus diz, homens de ânimo dobre, não pensem vocês que alcançarão do Senhor alguma coisa. Ser homem de mente dobre é homem de dois espíritos. Homens que justificam suas ações olhando para as coisas ali e através das experiências e sensações da sua própria carnalidade. Mas quando nós lançamos os nossos corações na promessa e no ensino da palavra de Deus, que quem precisa de sabedoria peça a Deus e peça pela instrumentalidade de sua fé, saiba, nós vamos receber essa comunhão e nós receberemos salvação. E quando ela se manifestar, nós saberemos como proceder. Viver de um modo digno para a glória do Pai, agradando a Deus em todas as suas formas possíveis. Este é o ministério da sabedoria. Este é o ministério da sabedoria em nosso espírito. A verdade, libertando para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus te faça entender hoje que você está apenas uma oração de estar em comunhão com a solução para todos os teus problemas. Que venha a sabedoria do alto para você hoje, em nome de Jesus. Amém?